os colaboradores, gente, eles são o coração da empresa, né? É eles que prestam serviço, é eles que estão na ponta, é eles que passam a imagem da tua marca, da tua empresa para o cliente, que é quem consome. Vocês vão ter uma noção de como é que funciona a dinâmica da empresa sendo administrada por uma família. Vocês vão ver o quanto é trabalhoso isso, né? Eu trabalho aqui com os meus pais, com a minha irmã faz 10 anos. Então, é a parte mais importante, né? É importante que eles sejam bem selecionados, bem recrutados, bem treinados, né? Que tenha esse critério de avaliação, e é importante que exista um clima em que eles se sintam valorizados, né? Então, eu acho que é muito importante você pagar um bom salário, você ser justo, e eles saberem que eles podem contar com você numa hora que você precisa. Tá? Isso faz toda a diferença. Não tô falando que você tem que ser mole, que tem que ser sempre bonzinho. Não, a gente tem que exigir, né? Porque senão a gente perde o padrão que a gente quer atender, né? E faz parte você exigir, você cobrar, você ensinar, né? Mas é uma área de qualquer negócio que precisa ser cuidada e cuidada de perto, assim, com muito carinho. Meio que faz o auxílio do restaurante. Todas as mercadorias do restaurante acabam chegando no nosso turno, né? Então a gente faz o recebimento, coloca nos devidos lugares, né? Comunica no grupo, e é basicamente isso, né? Daí o turno da noite dias de semana, acaba auxiliando na abordagem para receber esses clientes que têm reserva no restaurante. Então eles perguntam se a pessoa tem reserva, qual é o nome, verifica na planilha se bate, né? Tem reserva, eles liberam a entrada, não tem, eles passam o número do restaurante para fazer reserva. E tem a caixa d'água, e eu vou fazer em volta de toda a caixa d'água uns anéis de reforço para vestir uma bandeira da Itália. Aí eu já contratei o serralheiro para fazer esses reforços, para não ficar sambando, entendeu? Ficar vestir igual. E contratei já o andaime, porque eles vão precisar pôr um andaime para trabalhar aqui em cima. Ele fez todo um projeto, chamou o tapeceiro para levantar, para pegar as medidas e tal, mas foi super rápido, assim, a gente nem viu ele planejando. Uma ou duas vezes por ano, todos os sócios, né, meu pai, minha avó, minha mãe, etc., eles têm um Prolabore. Prolabore basicamente é o salário do dono, vamos chamar dessa forma, né, que é um valor fixo também por mês, que eles pagam INSS, FGTS não, né, mas pagam INSS, fazem a contribuição. E uma, duas vezes por ano, eles fazem uma retirada a mais, que seria o lucro, né? Uma parte do lucro, né? Porque não dá para retirar tudo, porque parte do lucro você tem que separar para caixa, né? Uma empresa saudável, ela sempre tem que ter caixa para não ser pega de surpresa, tem que ter dinheiro para ou algum imprevisto, alguma coisa, sabe? Isso é respiro para qualquer negócio. E outra parte para investimento, para expansão, para melhoria, né? Para você devolver para a empresa um pouco do que ela te dá, que senão você vai sugando e não devolve nunca, e o negócio ele não prospera no tempo. Aprendendo o trabalho da minha irmã agora. Posso dizer que eu fui promovida, né? E acho que de todas as áreas que eu já passei por várias áreas aqui da pousada, acho que essa é a mais desafiadora, assim. Acho que é um cargo um pouco, assim, tem que ter mais responsabilidade. Acho que é essa a palavra. Mexer com financeiro, com, né, dinheiro, coisa que não dá para atrasar, não dá para adiar. Você tem que se organizar, porque quem fala financeiro imagina que sei lá, paga as contas, que é só isso. Mas é muito mais complexo do que só pagar as contas, né? Você tem que ter toda uma organização para saber o que entrou, o que saiu. E, enfim, é muito além disso, né? E se você não se organiza também, vira tudo uma bagunça. Você esquece de pagar todo mundo. E, enfim, tá sendo bem legal agora, porque eu tô trabalhando junto com ela. A gente trabalha eu e ela. Então, super legal, a gente tem uma rotina juntas, a Thalita fica um pouco em São Paulo, né, e um pouco aqui, então enquanto ela estava em São Paulo, eu estava lá com ela, era uma rotina diferente, em São Paulo, na casa dela,
E agora aqui em Campos também, a gente vem pro trabalho juntas, enfim. É bem legal. Tô um pouco nervosa pra como vai ser quando não tiver ela, né? Que eu vou fazer tudo sozinha. Eu confesso que eu fico um pouco nervosa, mas acho que vai dar tudo certo. Eu acho que tá migrando aos poucos, né, as coisas para Marcela, então ela pergunta mais pra gente coisa do check-out, que era coisa que ela já fazia antes mesmo. Alguma dúvida que ela tem, ela pergunta pra gente, então por enquanto tá tranquilo ainda, não chegou nem pra gente que ela tá assumindo o posto da Thalita, assim. Tá bem tranquilo, por enquanto. Né, de ter alta, média e baixa estação. Mas hoje, com 10 anos que eu trabalho aqui, com 24 anos de pousada, apesar da imprevisibilidade, é uma imprevisibilidade previsível, porque a alta temporada é sempre nessa época do ano, a baixa é sempre nessa, então a gente já se estrutura em relação a isso, né? Por exemplo, eu falei que eu ia aqui em janeiro abrir vaga para camareira, eu tenho que começar a contratar em janeiro para eu estar com a equipe formada na alta temporada, que é a época que tem mais demanda, entendeu? E não adianta chegar no final de julho, começo de agosto, que tá no finalzinho da temporada, eu olhar meu caixa e achar que essa é a realidade do resto do ano. Então eu preciso separar uma parte do dinheiro que eu ganhei nessa temporada para aguentar a baixa, né? Então isso já faz parte da cultura, da realidade, porque a gente já sabe que é dessa forma que funciona. E o Nhonho, né? Que não dá, né? Ele vive nos quartos lá. Antigamente ele ia no Lilás, que é um quarto mais completo, que a gente tem churrasqueira. Tinha churrasco, ele aparecia ali, nunca vi igual. Chegava na parte do check-out e no check-in ali na recepção, ele chegava tudo sujo, entrava na recepção fedendo, nossa senhora. Fazendo check-in, ele pulava na jacuzzi que tinha no deck, entrava na recepção balançando água lá. Só por Deus, essa parte dos pets ninguém conta. Eu comecei trabalhando, primeiro de tudo, lá no Café Palácio. Eu trabalhava lá de garçonete, final de semana. E depois eu vim pra pousada trabalhar na cozinha. Foi uma temporada que o cozinheiro não veio, deu ruim, assim, eu tava na época da faculdade. Eu não trabalhava ainda, fazia só extra final de semana no Café Palácio. E à noite fazia faculdade. E daí foi um dia, assim, que o cozinheiro não veio, ele desapareceu, enfim. E daí eu vim e comecei a trabalhar na cozinha. Fiquei um tempo, até me estabilizar, até eles acharem outro cozinheiro, enfim, fiz a temporada. E eu lembro que era uma pauleira, assim, era eu e a Luísa, que trabalha aqui até hoje. E a gente trabalhava juntas e foi super legal também, adorei. Nessa época eu trabalhar na cozinha. Aí depois disso eu fui para reservas, né? Eu fazia as reservas do restaurante, era atendente, né, de reserva. Depois da atendente eu fui pro caixa do restaurante. Foi isso, logo depois do caixa? O assunto manutenção, acho que é um dos assuntos mais chatos aqui da pousada. Porque é muita manutenção, né? A gente acha que é de vez em quando chama um cara, ele vem e faz a manutenção de alguma coisa que quebrou. Mas na verdade é totalmente ao contrário, né?